Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse macarrão de amigurumi. Ele ficou super bonitinho e eu fiz ele usando ímã, tanto aqui na parte de cima quanto aqui nessa parte de baixo. Então, quando a gente coloca, ele fica coladinho, ó, e aí a gente consegue brincar, né? Abrindo ele, e eu acho que é uma opção bem legal para criança. Mas esse esquema do ímã pode ser que não dê muito certo dependendo da força do ímã que vocês utilizarem, tá? Então, se vocês quiserem, vocês não precisam usar esse ímã aqui do lado de dentro. Vai dar super certo se fizer sem. E aí, costura ele pra ele ficar sempre fechadinho, tá bom? O ímã que eu comprei, ele é bem fortinho. Eu fiz um teste antes, então eu peguei... coloquei um ímã de cada lado e 3 camadinhas de crochê no meio pra ver se ele ia prender. E o meu prendeu, então eu sugiro que vocês façam um teste aí na casa de vocês também, antes de fazer, né, o amigurumi todo completo com o ímã dentro. Porque talvez o ímã não sirva de nada depois se ele não conseguir segurar, ó, igual o meu segura aqui. Eu não sei falar pra vocês exatamente como... Eu não sei como é que funciona ímã. Eu acho que quando a gente compra, a gente consegue ver a força que ele tem na hora de segurar, mas eu não vi isso e eu joguei a embalagem fora. E aí, vocês vão ver lá no vídeo que o ímã que eu usei é um ímã quadradinho, mas eu não vou saber falar a força que tem esse ímã. Então, a minha sugestão é que vocês façam um teste antes. E se não der certo com o ímã que vocês tiverem aí, vocês façam o macarrão de vocês e depois a gente costura ou cola todas essas 3 partes, né, na verdade, pra ela ficar assim, certinha e juntinha. Fora esse rolê todo do ímã, o resto é bem facinho, né? É uma peça bem simples e rápida de fazer, tá bom? E aí vocês podem fazer nas cores que vocês quiserem. Existe macarrão de todas as cores, eu acho. Qualquer cor dá pra fazer um macarrão, então vocês podem usar várias cores diferentes. E quanto mais cores, mais legal vai ficar o trabalho de vocês. Eu também vou ensinar na semana que vem a fazer essa xicarazinha de café bordadinha, que ficou super fofinha, tá? Mas vai ser no próximo vídeo, então, na verdade, vão ser em 2 vídeos, porque em um eu vou ensinar a fazer toda a xicrinha, né, com o pires. E no outro vídeo, que vai ser na outra semana, eu ensino a fazer só esse bordadinho em ponto cruz aqui no amigurumi. Eu vou ensinar especificamente nessa xícara de amigurumi, mas vocês vão poder fazer bordado em qualquer amigurumi que vocês queiram, tá? Eu vou explicar bem direitinho como é que a gente usa esse bordado em ponto cruz no amigurumi. Então, chega de conversa, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui, ativa o sininho e bora começar! Vamos lá, pessoal. Eu vou usar esse fio verde, ele é 100% algodão e tem um tex de 400. Junto com o fio, eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, junto com uma agulha compatível. Eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Para fazer o anel mágico, eu faço uma voltinha com o fio e seguro bem aqui onde ela cruza. O fio que vem do novelo já está tracionado aqui no meu dedo e a pontinha do fio está solta aqui embaixo. Eu vou inserir aqui nesse buracão a minha agulha, laçar o fio de frente para trás e trazer ele aqui por dentro do buracão. Fiquei com uma laçada na agulha, eu laço mais uma vez o fio e trago por dentro da laçada que estava na minha agulha. Então, a gente já tem o nosso anelzinho mágico aqui. Eu gosto de puxar essa pontinha, mas não precisa se não quiser. E agora a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Para fazer o ponto baixo, eu insiro a agulha aqui no centro, trago o fio lá de trás para frente, laço e tiro de dentro das 2 laçadas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5. Nós precisamos ter 6 pontos baixos na primeira carreira. Tenho os meus 6 pontos baixos, agora eu vou puxar essa pontinha para ajustar o meu anel. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar um ponto baixo aqui no outro, tá? Porque senão fica muito difícil de fazer a próxima carreira. E agora na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui na base, a gente faz 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui no primeiro espacinho, né, no primeiro ponto da base, faço um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, eu faço outro ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho na base. E a gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos.
Tenho os meus 12 pontos baixos, vou soltar um pouco a minha laçada e colocar o marcador de ponto aqui no último pontinho da segunda carreira. Esse marcador serve para a gente saber exatamente onde acaba e onde começa cada uma das carreiras. Na próxima carreira, que é a terceira, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo a gente faz um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E eu vou seguir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto da base. E nos próximos 2 pontos, a gente faz 2 pontos baixos. E a sequência dessa carreira vai ser essa: um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. E agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Antes de fazer a próxima carreira, eu vou fechar completamente aqui esse buraquinho do anel mágico. Então, eu apoio o meu dedo aqui no centro e puxo até ele fechar completamente. E eu gosto de dar um nozinho bem rente aqui atrás. E agora, na sexta carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos. É um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Não tem mais aumento, tá bom? Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base. Eu vou fazer minha carreira e já volto. Agora, a partir da carreira de número 8, a gente começa a fazer as diminuições do trabalho. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz os meus 3 pontos baixos, agora eu vou fazer uma diminuição com vocês. Para fazer a diminuição, a gente insere a agulha pegando só a alcinha da frente do próximo ponto da base e faz a mesma coisa para o ponto seguinte. Então, sem tirar a agulha, eu laço a alcinha da frente do ponto seguinte também. Fiquei com as 2 alcinhas mais a laçada aqui na minha agulha. Laço o fio mais uma vez, vou tirar de dentro das 2 alcinhas. Fico com 2 laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. E é assim que a gente faz a diminuição. E agora eu vou seguir essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. E na próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete até chegar no marcador. E antes da gente continuar as próximas carreiras, a gente vai colocar enchimento já aqui na peça, tá? Eu também vou colocar uma pecinha para deixar a peça bem retinha. Vou mostrar uma que eu já fiz para vocês. Esse outro aqui, tá vendo que aqui em cima ela fica arredondada, mas aqui embaixo ela fica bem retinha? É esse o efeito que eu quero dar. Então, eu vou usar um pedacinho de... é uma tampinha de plástico que eu cortei. Mas também pode ser um acetato ou qualquer coisa que vocês tenham aí de plástico que vocês possam cortar pra ficar redondinha, tá? Meçam mais ou menos o tamanho do amigurumi de vocês, ó, se vocês colocarem em cima assim, vocês vão conseguir saber. Precisa ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Pode ser um pouquinho menor, mas não pode ficar maior. A tampinha que eu usei foi uma tampinha dessas daqui, de molho de comida, quando a gente pede comida em casa. Eu sempre guardo essas tampinhas e aí eu cortei aqui pra poder usar nessa parte. Quem não tiver nenhuma tampinha de plástico, pode usar acetato, né, uma folha de acetato, ou, não sei, qualquer coisa de plástico que dê pra cortar em um círculo. E aí, a gente vai por aqui. Então, primeiro eu vou pôr um pouco de enchimento. A peça é bem pequenininha, por isso é um pouquinho chato de colocar, tá, gente? O enchimento aqui. A gente tem que ir apertando bem ele pra ficar lá pra dentro. Coloquei o enchimento, eu tô segurando, porque se eu soltar ele vai sair, tá? Porque o buraco aqui ainda tá grande. Mas aí eu vou usar a tampinha aqui, esse pedacinho, pra firmar ele lá dentro. Eu vou dobrar ela aqui um pouquinho, aí eu coloco aqui de um lado, encaixo aqui dentro, e aí eu vou ajeitando e encaixando ela no restante aqui da minha volta. Já coloquei o enchimento e a tampinha aqui dentro, ela acaba segurando o enchimento, né, lá dentro, para ele não ficar saindo. E agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. Agora, gente, só falta a última carreira pra gente finalizar o trabalho, tá? Mas antes eu queria só mostrar uma coisa pra vocês.
Nesse primeiro macarrão que eu fiz aqui, eu coloquei um ímã aqui dentro. E aí eu deixei ele assim, ó, separadinho, pra gente poder montar, né? Principalmente pra criança, eu acho que elas gostam quando tem várias pecinhas assim e pode montar. Mas também dá pra fazer ele costurado, tá? Não vai fazer nenhuma diferença. A gente vai precisar fazer 2 partes e aí costurar. Se vocês optarem por fazer assim como eu, com o ímã aqui dentro, a gente precisa pôr o ímã aqui dentro agora, nesse espacinho aqui. O ímã que eu usei foi esse daqui, ó. Ele é bem pequenininho, tem esse modelinho meio retangular, fininho, ó. Foi esse daqui que eu usei no meu trabalho. Mas vocês podem usar qualquer ímã, né? Ele sendo pequenininho, que cabe aqui dentro, qualquer ímã vai dar certo. O importante é vocês perceberem a força que o ímã tem, porque vão ser várias camadas de crochê, então se ele não for forte o suficiente, ele não vai conseguir segurar. E eu não sei exatamente a força desse ímã aqui, porque já faz muito tempo que eu tenho ele. Mas eu fiz um teste antes de fazer aqui o amigurumi, então eu peguei um crochê, dobrei ele no meio e testei se o ímã ia segurar. Como o meu segurou, aí eu coloquei aqui e deu certo. Então, o importante é que vocês tenham aí um ímã que tenha bastante força para dar certo esse esqueminha aqui, tá, gente? Outra coisa importante é a gente prestar atenção no sentido do ímã, né? Porque ele prende de um lado, mas ele repele do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar, porque a gente tem que pôr no sentido que o ímã vai prender um no outro. Como eu já fiz um lado e eu já coloquei o ímã, eu já sei que eu tenho que posicionar esse agora com esse lado aqui virado para baixo. Então, esse lado aqui, ó, que eu acabei de fazer um xizinho, tem que vir bem aqui virado para baixo, para ele dar certo e poder colar ali, tá? Então, eu vou pegar essa pecinha e vou colocar aqui dentro. Não precisa colar nem nada, é só colocar mesmo que ele já vai ficar preso, vai ficar certinho aqui no meio, não tem por onde ele escapar, né? Por mais que ele vá um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro, ele vai continuar sempre aqui no meio. Se quiser, dá até para fazer o teste, ó, para saber se vai dar certo aqui antes de terminar. E agora, a última carreira, a gente vai fazer só 4 diminuições, tá? Não vou nem pôr meu marcador de pontos aqui de novo, eu só vou fazer 4 diminuições, uma atrás da outra. Se vocês não quiserem usar o ímã, é só pular essa parte, tá? Não tem problema, vai dar certo também, aí vocês precisam costurar um lado do macarrão no outro, com um recheiozinho no meio. Fiz as 4 diminuições e agora a gente finalizou essa carreira com 8 pontos baixos. Eu vou cortar, deixando um espaço para fazer o arremate. Se vocês não usarem o ímã aqui dentro, vocês precisam deixar um fio um pouco maior para fazer a costura depois das outras partes, tá? Como o meu tá com ímã, eu vou deixar só um pedacinho para fazer o arremate. Puxo aqui e passo uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E agora o que a gente vai fazer é aquele fechamento de anel mágico invertido, né? Então, a gente vai pegando só a alcinha de fora de cada um dos pontinhos que a gente tem aqui na finalização. Nós temos 8 pontos baixos, a gente precisa pegar 8 alcinhas. Peguei as 8 alcinhas, agora eu apoio aqui no meio e aperto até fechar completamente. Eu gosto de dar um nozinho aqui no fio, então eu vou inserir bem aqui no miolinho, ó, laçando um fiozinho, puxo e passo aqui por dentro dessa laçada. Pode puxar bem para o nó ficar bem justinho e agora a gente vai esconder essa pontinha aqui do fio. Então, eu vou inserir, sair aqui na lateral, um espacinho de ponto, puxo bem para esconder aquele nozinho que a gente fez dentro, né, da peça. E aí, eu vou passar aqui, ó, pegando o Vzinho do ponto de uns 2 ou 3 pontinhos, ó. Só o Vzinho do ponto. Puxa só até esconder, jogo lá pra dentro mais uma vez, vou sair lá do outro lado, em outro espacinho de ponto, e vou cortar esse excesso. E depois que a gente tem esse pedaço pronto, a gente precisa repetir todo o processo para fazer mais um igual, né? Eu já deixei os meus 2 aqui prontinhos e arrematados. E agora, para finalizar, a gente precisa fazer o recheio.
Eu já deixei pronto até a minha quinta carreira, porque é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, a gente vai fazendo as sequências de aumento até chegar em 3 pontos baixos em um aumento, tá? É a mesma coisa aqui, eu vou deixar para vocês a receita na tela. E depois que vocês já tiverem terminado a quinta carreira, a gente vai trabalhar a última carreira, que é a sexta, fazendo uma carreira só de pontos baixíssimos. Para fazer o ponto baixíssimo, a gente insere a agulha, traz o fio lá de trás para frente e passa direto por dentro da laçada. Insere a agulha e traz o fio e passa direto por dentro da laçada, tá? A gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. Cheguei aqui no final da minha carreira, falta o último pontinho para eu fazer um ponto baixíssimo, que é o ponto que está o meu marcador. Eu vou cortar o meu fio, deixando um espacinho para fazer o arremate. Puxo aqui a minha laçadinha e vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Agora eu vou tirar meu marcador de pontos e vou fazer esse último ponto à mão, para ficar bem perfeitinho aqui a finalização, tá? Então, a gente vai pular o próximo ponto da base, que é o ponto que estava com o marcador de pontos, e eu vou inserir a agulha pegando as duas alcinhas do ponto seguinte. Então, a gente pulou o último ponto, que é o do marcador de pontos, e inserimos a agulha pegando as duas alcinhas, ó, do ponto seguinte. Puxo aqui o meu fio, e agora eu vou entrar bem aqui onde tá saindo, ó, a minha laçada, o meu fio, na verdade, tá saindo bem daqui, desse miolinho, eu vou entrar nesse miolinho e já jogo aqui pra trás. Agora eu vou puxar até ajustar, tomando cuidado para ajustar o suficiente para essa alcinha que a gente criou aqui ficar do tamanho das outras, tá? E aqui atrás eu vou esconder o fio passando por dentro de alguns pontinhos. Então, eu vou vir aqui no Vzinho do ponto e vou passar o meu fio por alguns pontinhos, do mesmo jeito que a gente fez o arremate da outra parte. Eu fui nesse sentido aqui, né? Eu saí desse lado e vim pra cá, agora eu vou voltar no outro, só pra garantir que vai ficar bem arrematado. Então, eu venho logo aqui na carreira de baixo e passo por mais 3 pontinhos. Puxo o meu fio e agora eu corto bem rente esse excesso. Esse fiozinho aqui do início, se vocês vão usar o ímã no trabalho de vocês, a gente pode só esconder. Se vocês vão costurar, vocês podem usar essa pontinha de fio para fazer a costura aqui no miolinho, tá? Então, vocês passam a agulha de tapeçaria aqui, costura de um lado, volta com o fio aqui pro outro lado e costura aqui o miolinho do outro. Essa costura pode ser só no miolinho, não precisa fazer na volta inteira, que vai ficar até melhor se a gente pegar só no miolinho. E aí, vocês posicionam bem certinho e costuram aí, façam a costura de vocês, tá? No meu caso, como eu não vou costurar, porque eu coloquei o imã aqui dentro, eu vou só esconder essa pontinha. Então, eu vou passar por dentro de alguns pontinhos, do mesmo jeito que eu passei aqui esse fio de cima. Eu já volto para mostrar o resultado para vocês. E olha que lindo que ficou o nosso macarrão de amigurumi. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo era bem facinho de fazer. Fora esse rolê todo do ímã, né, que a gente precisa testar para ver se dá certo e tudo mais, o resto é bem simples e é só os pontos básicos mesmo do amigurumi. Então, vale muito a pena fazer, fica muito lindo e as crianças com certeza vão adorar para brincar. Fiquem ligados aqui no canal que na semana que vem eu vou ensinar a fazer essa xícara de amigurumi e aí dá pra gente fazer uma composição bem legal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!